Boa noite, bom dia, boa tarde. Vocês estão bem? Na torcida para que estejam. E esse é mais um OFO Podcast. A palavra é nossa. E hoje a gente vai tratar sobre a subrepresentação política de nossa população preta em nosso país. Eu agradeço a sua presença. Então, não deixa de curtir, de comentar, de ajudar a gente nesse engajamento nas redes sociais. Afinal, você, tanto quanto eu, sabe que os algoritmos também são racistas e a sua ajuda, sem sombra de dúvida, será fundamental para que assuntos, conteúdos como esses possam chegar em todos os cantos. Afinal, a palavra é o que a gente tem de melhor, certo? E para tratar desse tema aqui, que talvez estejamos cansados de ouvir, mas que se faz fundamental, sobretudo porque estamos em um ano de eleição, um ano aonde escolheremos mais uma vez representantes do povo para que possam, se assim tiverem comprometimento com a gente, transformar todas as nossas demandas e necessidades em políticas públicas e que possam, assim, resolver as problemáticas cotidianas e que se arrastam aí por um bom tempo. E para esse bate-papo não poderia ter gente melhor para trocar essas ideias. E é por isso que eu chamo aqui para vir fazer esse bate-papo Adalgisa Américo. Um beijo, Preta. Boa noite. Boa noite, meu povo. Grande salve a todos. Axé para quem é de axé. Peço a bênção a todos que estão aqui conosco, compartilhando deste momento. E vamos unir as nossas forças e cada vez mais se aquilombar. Bacana. Eu não poderia deixar de, primeiro, agradecer a oportunidade que você está me dando de poder aprender, escutá-la e fazer escambos. E para começarmos de fato, eu vou pedir para você falar um pouquinho quem é a Dalgisa, o que a Dalgisa tem feito aí no último período, que tem, sem sombra de dúvidas, contribuído com a transformação de nossa sociedade. Bem, é difícil, né, falar de si mesmo, né? Mas vamos lá. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Meu nome é Adalgisa Américo, como Jesus falou. Sou nascida e criada aqui na cidade de Taubaté, né? Sou da periferia. Nasci na rua emblemática Martin Luther King, que, né, é uma rua que é periférica. Imagina o peso de nascer na rua Martin Luther King, né? E eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe foi embora muito cedo da minha vida, assim, no sentido de a questão de agressões, né? E meu pai também de usar drogas, então minha mãe acabou por motivos de sobrevivência, acabou deixando eu e os meus irmãos. Eu sou a única mulher. E meus avós me criaram, meus avós paternos, né? Então, nascida nessa periferia, até você se entender como mulher preta, eu demorei um tempo ainda, né, para você se enxergar e entender toda a sua potência. E minha avó teve essa, essa bagagem toda para me ajudar como mulher preta a encarar essa sociedade, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade que eu que nasci nos anos de 85, até você entender que o seu cabelo é bonito sim, que os seus traços são bonitos sim, demorou um tempo. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, né? E sou formada, minha primeira formação é em artes cênicas, e depois eu acabei me formando também, entrei na faculdade e me formei em educação artística. Então, assim, durante muito tempo lecionei como professora de artes e teatro, e também sou nascida no meio da cultura popular aqui na minha cidade, né? Através da dança do Moçambique, através da Folia de Reis, minha família toda faz parte desse movimento aqui na minha cidade. E recebi também a oportunidade, né, e o convite de ser responsável pela dança do maracatu aqui na cidade. Então, eu era uma das catirinas e eu que movimentava a parte da dança aqui na cidade. Até que eu recebi uma proposta de um amigo também da gente movimentar a parte do jongo,
que o jongo aqui também estava muito esquecido na cidade, então somos idealizadores do projeto que nasceu em 2015, do jongo crioulo aqui na cidade, que hoje ele fomos apadrinhados pelo jongo do Tamandaré, que fica aqui na cidade de Guaratinguetá, que é uma cidade vizinha, e com isso, com todo esse meu movimento, hoje eu estou aqui na Câmara Municipal de Taubaté, como a primeira mulher preta aqui a compor, né, juntamente com o coletivo Representa Taubaté, e ser porta-voz do povo periférico, da mulher preta e de todo esse movimento preto aqui na minha cidade, né? E o mais interessante, Jesus, é que em nenhum momento nessa minha vida eu me imaginei estar dentro da política. Apesar de ser professor e ser um ato político, eu não me imaginava estar legislando. Mas o meu nome, conforme teve esse movimento do coletivo Representa, o meu nome foi citado pelo pessoal da cultura aqui da cidade. Mesmo sem eu saber, me fizeram o convite, eu não acreditando, falei, imagina, Taubaté é uma cidade totalmente coronelista, né? É uma cidade que jamais me via totalmente bolsonarista e jamais me via dentro da política. Falei, tá bom, não vai dar em nada. Tive que pagar minha língua e aqui estou, né, sendo escudo dos meus irmãos que virão e que me têm como exemplo, né, como espelho, que nós podemos estar sim, em qualquer lugar e também, principalmente dentro da política, para levantar as nossas bandeiras. É isso. Eu diria que não foi só o seu nome que deve ter rodado aí na boca das taubatenses e dos taubatenses, mas talvez a sua trajetória. Você relatou aí para a gente, no início de sua fala, os maravilhosos e importantes espaços dentro da cultura preta, popular, da cidade, quanto você tem remexido, né, nessas tradições, resgatado fazeres artísticos, e isso, de alguma forma, faz com que as pessoas se identifiquem, se sintam representadas. E aí eu vou sair dos protocolos, porque nós às vezes dá dessa, e te perguntar o quanto tem sido importante o resgate desses fazeres artísticos seculares como ponto de partida dessa identificação das pessoas, sobretudo das pessoas pretas e periféricas, com esse movimento cultural que tem se organizado em Taubaté? Olha, você sabe que uma das minhas propostas de campanha aqui na cidade foi, né? Que agora eu já estou aqui dentro, de ter a Feira Preta aqui na minha cidade. E o porquê da Feira Preta aqui na minha cidade? Taubaté tem uma das principais ruas daqui, né? Que é a rua central, que o nome da rua é 4 de Março. E o porquê que o nome dessa rua é 4 de Março? Porque aqui tem um documento, até mesmo dentro da Câmara Municipal, de que os nossos irmãos que foram escravizados foram libertos aqui em Taubaté no 4 de março. Então, até hoje não se fala disso. Tem um monumento na 4 de março, muitas pessoas não sabem, não tem nenhum movimento, nem do 20 de novembro, nem do 13 de maio, e muito menos do 4 de março. Então, e eu bato muito nessa tecla de que por que aqui em Taubaté, né, tem uma visibilidade muito grande para o povo do Quiririm, que é um distrito que tem aqui do Quiririm, para o povo italiano, e o povo preto mesmo não é falado, tem uma rua central aqui e não é discutido isso. Então, eu mesmo, e aí eu falo, e aí eu vou aproveitar para compartilhar com vocês, inclusive até mesmo o pessoal aqui do Mandato Coletivo, a Elisa, a Adriana, que estavam comigo na hora quando o presidente... O líder do prefeito veio aqui falar para mim, ele disse assim, vim te trazer uma notícia muito boa, que é o quê, Jesus? Aqui, no 4 de março, eu não consegui fazer a Feira Preta. E eu gostaria de ter feito a Feira Preta, porque no documento diz que foram 3 dias de festa. E eu iria fazer 3 dias de festa com os grupos folclóricos da cidade, com os grupos de samba, principalmente com o debate, porque os nossos irmãos precisam entender, sim, o porquê que a gente precisa debater esses assuntos. Lógico que a parte cultural ela é muito importante, mas a gente trazer também a parte
de trazer essas problemáticas para que os nossos irmãos entendam também o porquê que precisa se debater os assuntos, é necessário tanto quanto a parte cultural. E aí, não consegui fazer, né? Faltou vontade política para que esse movimento acontecesse. Porém, eu consegui fazer um movimento na cidade onde teve um fórum de igualdade racial. O primeiro fórum de igualdade racial foi dentro do prédio da OAB aqui na cidade, que fica na 4 de março. E nós fizemos esse movimento que iniciou-se na sexta-feira e no sábado também teve o dia inteiro de movimento. E através desse fórum cultural, nós conseguimos trazer aqui para a cidade o nosso Conselho de Igualdade Racial, porque não tinha. Então, o líder do prefeito veio me dizer aqui hoje que ele falou: até o dia 13 de maio será votado na casa o Conselho da Igualdade Racial. Então, assim, eu me emociono, eu fico muito feliz com isso, porque eu, como mulher preta, estando aqui dentro, isso é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo quantos meus irmãos que estão aqui na cidade também, eles já batalharam para ter um Conselho de Igualdade Racial. E ele me falar isso hoje, eu falei, caracas, me arrepia. Eu falo assim, realmente, às vezes a gente se sente mal de, será que eu estou no lugar certo? Mas sim, né? Assim como o Zumbi dos Palmares e outros líderes, eles tiveram que ser escudo para que as coisas fluíssem. Eu estou aqui representando os nossos irmãos, né? E aí você me disse da questão desse movimento. Então, através desse movimento, que o tempo todo, e eu vejo o diálogo que tem, por exemplo, aqui na cidade, tinha nas praças, ocupava-se esses espaços, de ter o jongo numa quinta-feira, de ter o batuque de quinta, que era do maracatu, onde as famílias iam para a praça, e aí tinha a oficina disso. Então, esse movimento ele está voltando. Então, se faz necessário, sim. Eu falei, e a gente tem que parar, e eu falei isso para o secretário de Cultura, não dá mais para a cultura do povo preto ficar somente dentro de uma escola de samba, como estava antes, sabe? Era difícil acesso. E antes, o projeto ficava na Praça Central. Por que tirou a gente da Praça Central? Não, tem que estar na Praça Central, sim, ocupar esses espaços, sim. Então, eu vejo que esse movimento, ele está tomando força de novo, sabe? Para que, assim, cada vez mais a gente possa ocupar esses espaços e trazer essa grandiosidade que é dos nossos eventos do Povo Preto. Por exemplo, sábado agora eu estive na Biblioteca Zumbi dos Palmares, que é a biblioteca que tem aqui na nossa cidade, que é a segunda maior biblioteca, e até mesmo da América Latina, que ela tem um acervo enorme, pouco divulgado, e tem um projeto que ganhou até mesmo do Instituto Palmares, que é da Solange Barbosa, que ela é da Rota da Liberdade, e é uma mulher preta aqui da nossa cidade, que ela é fantástica, que entende muito do assunto, e ela ganhou esse projeto que é As Matriarcas, a Mão que Cozinha no Vale do Paraíba. Então, são várias mulheres pretas que contam a sua história, elas fazem os pratos principais que aprendeu quando criança com sua bisavó, com os seus avós e até mesmo com a própria mãe, e aí elas servem esse prato e tem a dança também. Nesse fim de semana, quem apresentou aqui foi um casal de Moçambique, e aí eles apresentaram com dança, canto e percussão. Então, você vê que esse movimento ele está cada vez mais chegando aqui na nossa cidade, né? Quer dizer, voltando, porque esse movimento já tinha. No entanto, que a festa do folclore aqui na cidade era igual à festa de São Benedito, em Aparecida, aqui do lado, né? Então, você vê que tem bastante bagagem cultural aqui na nossa cidade, e eu estou dando visibilidade. No entanto, que a gente vai fazer o samba do 13 de maio, pela quebra das correntes, para que os nossos irmãos eles possam sim se apresentar. E tem várias irmãs, vários irmãos que têm a sua arte, até mesmo do samba, mas que não têm essa visibilidade. Então, eu estou aqui para isso.
fundamental que você trouxe e tem me aguçado aqui, na verdade, a te perguntar, né? Quase entrando no segundo ano de mandato, depois de quanto tempo que você pode comemorar uma vitória? Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, porque talvez eu vou trazer alguns dados aqui para provocarmos e que, sem sombra de dúvidas, entenderemos ao final aqui de nossa conversa o porquê é tão difícil comemorarmos, celebrarmos vitórias ainda no parlamento. Eu estou com uma pesquisa aqui da Oxford, que junto com o Instituto IPSOS, em 2017, fez uma pesquisa cujo dizia que 94% das pessoas votavam em pessoas as quais não se sentiam representadas. Nesse sentido, observa-se, e aí já em 2018, a partir de dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que diz que nas eleições de 2018, as eleições que elegeram deputados estaduais, federais, senadoras, senadores, governadoras e governadores, e também o escroto que hoje está na presidência da República, diz que houve 68,4% de candidaturas de homens, sendo que apenas 31% são de mulheres. Ainda sobre raça, 52,4% são de candidaturas brancas, enquanto candidaturas pretas são de 47,6%. Mas quando a gente vai lá para as eleitas e eleitos, se somam-se a candidatos homens brancos, né, 84,9%. E 75% são declarados brancos. Aonde a democracia representativa no Brasil está errando? Olha, eu acho que está errando até mesmo pelo racismo estrutural, né? Eu digo por mim como mulher preta e periférica. A partir do momento que eu nasço no Martin Luther King, e aí eu faço uma crítica até mesmo pela minha própria cidade, onde você vê que as ações não chegam nas periferias. Por isso eu estou aqui, para cutucar mesmo e cobrar que precisa sim ter uma visibilidade para esses locais. E de que a educação, até mesmo dentro das escolas, eu digo por mim que estudei a vida inteira em escola pública, de que muitas vezes eu ficava de janela porque os professores não tinham professor para dar aula, às vezes ficava 2, 3 aulas sem ter, enfim. Eu digo que nasce aí, essa base está aí, né, quando você está dentro de uma sociedade onde você é tido como invisível, e aí por isso que eu falo que é muito importante até mesmo a questão da minha avó na minha vida, de que, sim, você é mulher preta, sim, você tem o cabelo duro, sim, né, que era o que falava antes, e aí você fala assim, opa, peraí, mas a minha avó me educou para essa sociedade. Então eu vejo, Jesus, que essa questão de aonde está esse povo é principalmente dentro da periferia. E aí, a partir do momento que esse povo ele é invisível, muitos não se enxergam de estar nesses locais, de não estar nesse local de fala, não estar ocupando esses espaços, e sim simplesmente se achando invisível para as coisas, para a sociedade, e acabam se escondendo, não se sentindo incapaz de estar ali, não se sentindo importante. Então, é necessário ter nós, eu digo nós, eu, Adalgisa, você, Jesus, pessoas que têm esse senso crítico de despertar nesses nossos irmãos para chegar nesses locais. Então, eu vejo isso. E aí, precisou ter uma Marielle, né? No entanto que está aqui Marielle presente sempre, precisou ter uma Marielle para despertar no povo preto, no povo periférico, eu digo no sentido assim de precisar ter essa voz e bater de frente, sim, e até hoje a gente perguntar quem matou Marielle, para que
os irmãos começassem a enxergar de, opa, eu posso estar na política, assim, precisou ter uma Benedita da Silva, sabe? Precisou ter uma Leci Brandão, sabe? Então, assim, no meu ver, leiga, tá? E aí eu peço desculpa até mesmo porque, assim, e eu falo até mesmo a questão do meu marido, que o meu marido, o Ronald, ele nasceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e essa militância que ele tinha no Rio de Janeiro, e que é diferente da minha cidade aqui de Taubaté, ele vem me ajudando muito a entender esse sistema que nos devora. Então, assim, eu até peço desculpa se eu falei alguma bobeira e estou aqui para compartilhar também, mas na minha visão, eu vejo que é isso, da minha vivência, de que muitas vezes, até mesmo eu digo pelos meus próprios irmãos, eu tenho 14 irmãos, e muitos deles não se enxergam ainda, estão dentro da periferia. Então, o que eu faço? Olha só, apresenta um filme, por exemplo, do Pantera Negra, para eles entenderem o que é esse movimento, sabe, de uma forma lúdica. Meus irmãos são todos novos ainda, o mais novo tem 16 anos, né? Então, eu acho que precisa ter esse diálogo constante para que cada vez mais possamos atingir esse espaço. E aí eu aproveito até mesmo para falar, por exemplo, eu na minha certidão de nascimento tá que eu sou cor parda. Da onde? Da onde que eu sou cor parda? Você entende? Então, assim, e aí você já vê que o próprio sistema, eles fazem isso conosco, não, essa margem o povo preto não é 70% como falam. Veja bem, ó, vamos pegar então aqui a pesquisa. E aí dentro da pesquisa eu não tô como mulher preta na certidão, eu tô como mulher parda, e impossível, olha aqui, para mim, impossível ser cor parda, né? Mas é isso. Não é fácil, obviamente, e a gente vem ao longo do tempo pulando essas barreiras, quebrando essas correntes e talvez possibilitando com que a criançada, com que a juventude que hoje olha para a Dalgisa e vê, pô, eu consigo avançar, eu consigo ser mais do que o sistema tem até hoje nos limitado. A gente costuma dizer nas rodinhas, né, nós que tem mais de 30 anos, de que a gente passou das estatísticas, o que não é verdade, porque até o final de nossas vidas, ou início para outras, a gente tem tido barreiras, dificuldades e que, a depender da fase a qual estamos, ela vai só mudando, vai só se reformulando. Inclusive, do ponto de vista também eleitoral. Em 2018, né, o Estadão fez uma pesquisa que mostrou que deputados federais que têm mais de 5 milhões de reais, né, que têm financiamento de suas campanhas com altos valores, sobretudo porque esses valores são arrecadados, né, pelos seus, né, por quem continua de alguma forma hegemonizando politicamente, culturalmente, tem 100% de chances de se eleger. Quem recebe menos de 500 mil tem apenas 3% de chance. Para além do racismo estrutural, aqui já dito por ti, e que eu complementaria dizendo que essa sociedade, na verdade, foi feita justamente para a gente não participar, é só observarmos. Só há 90 anos atrás, essa sociedade constituída hoje como Brasil, né, apenas um quinto dessa sociedade hoje consolidada a partir dos parâmetros eurocêntricos é de que o voto, de alguma forma, passou a ser para além, né, dos homens brancos. Isso, para um processo democrático, não é nada, né? Para a história, isso é um tempo curtíssimo. E aí, o que eu queria trazer, Dalgisa, para além do racismo estrutural, como que as questões financeiras impactam, sobretudo, nós, candidatos da periferia e que tem as questões étnicos raciais latentes, muitas vezes não apenas pelo nosso discurso, mas por quem representamos, por quem somos ou por quem as pessoas nos veem.
A gente tem aí uma legislação hoje que dialoga justamente com repasses desse fundo eleitoral para candidaturas pretas, mas ainda assim muito insosso. Na eleição de 2020, já houve uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral e que ficou a cargo dos partidos avançarem com essa proposta. Muitos, ou na sua grande maioria, fizeram do seu jeito, né? Porque a metodologia usada ainda continua privilegiando os mesmos, que ela continha, né, quem tem mandato, né, quem tem mais números nas redes sociais, quem é celebridade, seja dos partidos da direita aos partidos da esquerda, cometem erros e por conta desse conjunto de erros, a gente ainda vem engateando. Você acha que em 2022 as candidaturas pretas terão, de fato, aporte econômico para serem candidaturas competitivas e a gente começar a vislumbrar dados como se as mulheres pretas são aproximadamente 28% da população brasileira, significaria que precisaremos ter ali umas 150 parlamentares federais mulheres negras. Será que essa é uma realidade que vai demorar muito ainda para chegar? Ou o ativo discutido a nível nacional sobre repasses financeiros para as candidaturas pretas já é o pontapé inicial dessa transformação tardia? Olha, Jesus, eu vou dizer por mim, assim, né? Eu acho que ainda estamos engatinhando. Nós lutamos ainda por uma equidade, né? Aonde você vê, por exemplo, dentro das eleições, né? E, digamos assim, entre aspas, as cotas de mulheres, 70% homem, 30% mulher que precisa ser atingido, você já vê que aí não tem uma equidade. Então, eu digo por mim, na minha campanha, que foi R$ 400 que nós fizemos a nossa campanha aqui, recebendo doações também. Acredito sim que estamos engatinhando, aos poucos chegando, mas ainda, no meu ver, falta muito. Por mais que o número de candidatas tenha aumentado, se a gente olhar de uns 10 anos para cá. Eu ainda acho que falta ainda chegar, falta ainda investir no povo preto para que a gente alcance mais esse espaço de visibilidade. Eu vejo que muitas vezes, né, até mesmo pela... Eu esqueci o nome dela agora, Beatriz, a própria Beatriz Caminha, ela conseguiu chegar nesse espaço e ganhar, por exemplo, a candidatura dela, mas porque ela foi no boca a boca juntamente com os irmãos periféricos e atingiu esses jovens, né, para chegar. Mas eu vejo que não é tanto pela questão do investimento, é mais pelo diálogo mesmo e correria entre um e outro. E aí é onde eu compartilho até mesmo da própria candidatura que foi feita aqui. Nós fomos para a rua, nós conversamos diretamente com o povo periférico, chegamos cada vez mais próximo das pessoas, mas foi mais pelo boca a boca do que pelo próprio investimento, e eu digo até mesmo pelo próprio partido. Então, eu vejo, ainda mais o meu, que foi uma candidatura coletiva, que era uma novidade, né, porque somos a primeira candidatura coletiva aqui no Vale, falta-se muito ainda esse olhar, esse investimento para que possamos ter essa equidade nas candidaturas, principalmente do povo preto, né? Mas, assim, aos poucos a gente vai chegando e vai conquistando esses espaços e, principalmente, a gente vai dando força um para o outro, né? Para os irmãos, para que ocupem esses espaços. A gente tem a primeira mulher a ser eleita no Brasil em 1934, que é a Antonieta de Barros, eleita deputada por Florianópolis, por Santa Catarina. O que representa, sobretudo
para você, uma vereadora eleita, o resgate dessa mulher, dessa história, que infelizmente é apagada todos os dias, né, por conta dessa sociedade machista. Exatamente. Primeiro que a Antonieta é professora, né? No entanto, que tem o dias do professor, ela que colocou, instituiu essa lei, até mesmo lá no Paraná, né? De ter essa visibilidade, até mesmo pelo próprio professor. E muitas pessoas não sabem. Então, eu vejo que realmente a força dela, até mesmo pela data em que ela foi eleita, é de uma representatividade muito grande. E mesmo assim, nossos irmãos e muitos não conhecem a história de Antonieta, assim como não conhecem a história de Lélia Gonzalez. E precisa-se cada vez mais, é onde eu falo, e eu sempre bato na tecla disso, Jesus, porque fizeram isso comigo, de que a gente precisa conhecer a história do nosso povo, sabe? A história que conhecemos dentro das escolas já era eurocêntrica. Então, a gente precisa trazer cada vez mais a história do nosso povo para que a gente se fortaleça. E Antonieta, com toda a história dela de representatividade, eu acabo consumindo isso dela também, sabe? De, poxa, ela assim como eu, professora, ela assim como eu, mulher preta, e a gente precisa continuar trazendo esse nosso povo para dentro desse movimento. Então, assim, eu vejo isso como uma representatividade muito grande. E, ao mesmo tempo, você vê que precisa se ter dentro da escola, por exemplo, já que eu estou citando Antonieta e falando, né, de Antonieta, precisa se ter uma lei, que é a Lei 10.639, para a gente contar a história do nosso povo. E é onde eu falo que é inadmissível. Né? Assim como a Lei 10.639, também a Lei 11.645, que é do povo indígena, que, queira ou não, nós construímos esse Brasil. E a gente tem que pedir licença para contar a nossa história. É impossível, né? É revoltante. Mas precisa se fazer, precisa se cumprir essa lei, e é onde eu estou aqui também brigando muito, até mesmo com a pauta da educação, de fiscalizar como está sendo instituída essa lei, como está sendo cumprida essa lei, essas leis, né? Dentro do ensino aqui na cidade de Taubaté. Fundamental a sua ação, fundamental que a gente, nas eleições de 2022, possamos reduzir, minimizar os impactos que a colonização tem ocasionado até os dias de hoje, e que isso, de alguma forma, a gente vê refletido também no processo de formulação e desenvolvimento de nossa sociedade. Eu acredito, e essa tem sido a toada de diversas pesquisas, dados, informações sobre como podemos avançar no combate ao racismo, de que representatividade importa sim. Ponto. Não tem mais o que falar, não tem mais o que discutir, não tem mais o que debater. Quem, na altura do campeonato, não entendeu ou está se fazendo de desentendido, essa pessoa, no mínimo, não entendeu o que é ser antirracista ou combater o racismo, ou está dando uma de inescrupuloso, né, quando se faz de desentendido. Então, precisamos, sem sombras de dúvidas, entender de que não estamos pedindo favor nenhum. Né? Se são 28% de mulheres, se somos 27%, 26% de homens pretos, o que está faltando para essa parcela da sociedade também se fazer presente no espaço político, no espaço empresarial, no espaço acadêmico? E essa não é apenas uma exigência, essa precisa ser uma necessidade real de aprofundarmos o que hoje chamamos de democracia, e que quando a gente vai lá atrás, no início das civilizações, isso era praticado, né, como premissa, como princípio de qualquer organização social. Mas, com o passar do tempo e com os processos de colonização,
outras formas de ver o mundo vai sendo internalizado, outras formas de segregações vão sendo executadas, e hoje vivemos nesse limbo onde 28% da população brasileira, nesse caso as mulheres, estão apenas 2,5% representadas no parlamento, a qual decidem cotidianamente, todos os dias, as suas vidas. Então, precisamos logo, urgente, acordar para essa realidade, porque se nós não nos sentimos muitas vezes representados porque nós votamos, mas muitas vezes votamos nesses que não nos representam, porque, como você em sua fala bem falou, o racismo que deu certo aqui no Brasil nos deixou com algumas patologias. Uma delas é o auto-ódio, né? Nós não nos identificamos com nós não gostamos de nós odiamos os iguais a nós. E quando lá atrás eu te perguntei como que o fazer artístico, a cultura tem feito, né, essa ponte, né, de nos identificarmos, é justamente de entendermos que processos como esses, que não estão desvinculados, que não estão desconectados, sem sombra de dúvidas, é um fator importante para que a gente ajude no processo de conscientização, de politização, e a gente comece a reverter esse quadro tão drástico, e que, se não for nós por nós, se não for nós nos movimentando, né, nada será movimentado. Eu costumo dizer que, embora o racismo seja o fator determinante para as mazelas, para as misérias as quais nós vivemos hoje, a gente talvez tenha o elemento peculiar, né, de nossa ancestralidade, que nos dá força, que nos dá o axé necessário para que a gente não só sobreviva nos dias de hoje, mas para que a gente possa construir o futuro para os que estão e são um pouquinho mais novos que a gente, para que a gente possa dar o conforto necessário e digno para aqueles mais velhos e mais velhas que ainda estão com a gente, que tem sido a estrutura e o pilar nosso até hoje, e dar continuidade ao que a nossa ancestralidade nos fez, né? Que é, no passado, terem muitas e muitos dado as suas vidas, né, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo esse bate-papo. E aí, nessa viagem de democracia, é necessário entender que estamos muito longe do que é a democracia, né? Quando a gente vê que a democracia grega, né, excluía 90% da população, quando a gente percebe que o que hoje a gente tem de democracia é cunhado há 300 anos atrás, junto com os ideais liberais, que são conceitos, ideais que nos arrasam, porque são universalistas, porque são individuais, eu fico pensando qual é a tarefa que nós precisamos ter, ou qual deve ser o compromisso dessas representações dignas de representar a população preta, deve avançar nos espaços legislativos. O que eu quero dizer? Lélia Gonzalez, a quem você já citou, nos fala que, se em algum momento houve mesmo uma democracia aqui, foi em um lugar chamado Quilombo dos Palmares. Eu amplio um pouquinho com outros quilombos, com outros mocambos espalhados por esse território afora. Qual é o compromisso, ou quais são os avanços? Você já falou alguns, né, da sua atuação em Taubaté, mas do ponto de vista geral, você dando um conselho para todas as candidatas, candidatos pretas, qual é o compromisso que a gente não deve perder do nosso horizonte? Você sabe que, quando você coloca isso, eu até me emocionei aqui, que daí é onde eu compartilho que, primeiro, nós temos que honrar esses nossos ancestrais que vieram antes, né? E a partir do momento que a gente honra,
A gente pede licença a eles, né? E tem essa liberdade. E principalmente que eu vejo assim, no entanto, que eu falo muito aqui dentro do gabinete, o Jesus, que eu sou mais de observar do que falar. E quando eu falo, eu sou pontual. E aí eu acabo compartilhando com vocês, quando eu fui para Floripa e eu fiquei 15 dias com 7 mestres de Guiné. Eu fiz um curso de percussão, de canto e de dança. E o que eu percebia desses meus mestres? De que eles, o tempo todo, eles andavam juntos. Então, quando o mais velho falava que era horário de dormir, todos, independente se queria ficar na festa que estava rolando antes, não. O mais velho falou, tá falado. Então, a gente tem que assumir isso e todo mundo vai para dormir. O que eu tenho para dizer para os nossos irmãos é cada vez mais a gente precisa se unir. Porque a batalha diária, ela é grande demais. E assim, todos os dias, quando eu saio de casa, eu falo, peço licença aos meus ancestrais e principalmente aos pretos velhos para me dar sabedoria para lidar com os desafios diários. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo todo as pessoas querem, né, dar a cacetada na gente de que a gente não tem que estar nesses espaços de visibilidade. Aos meus irmãos, cada vez mais a gente tem que se apegar um ao outro, de cada vez mais que eu uso a questão do bambu, que o bambu ele enverga, mas ele não quebra, porque a batalha ela é grande e vai ter dia que vai ser duro mesmo, vai ter dia que a gente vai querer não sair da cama, não querer sair de casa, não está visível para a sociedade, mas se faz necessário sim. Então, assim, cada vez mais precisa-se trazer essa força que são dos nossos ancestrais, trazer essa força do povo que veio antes de nós para combater e muitas vezes morrer para que possamos cada vez mais ocupar esse espaço e entender que esse lugar é nosso de direito, sim. Muito da história do Brasil está na mão dos nossos ancestrais, no sangue dos nossos ancestrais. Então, a gente precisa, por mais que a história seja dolorida, não que a gente precisa romantizar isso, muito pelo contrário, mas é usar dessa força que eles tinham, porque na época em que os nossos ancestrais viveram foi muito pior do que a nossa, não que não seja até hoje, muito pelo contrário, enquanto a gente está conversando aqui, nesses 40 minutos que nós estamos aqui, quantos irmãos foram mortos? É disso que eu estou falando. Mas nós temos a obrigação de estar aqui como escudo e levantar essa bandeira e de se unir e se aquilombar cada vez mais para chegar nesses espaços. E quando eu falo isso, é de não olhar, quando eu estou dentro da Câmara Municipal, até mesmo os meus irmãos que estão aqui, seja limpando o plenário, seja servindo um café, porque até isso. Então, imagina para mim, como mulher preta, sendo a primeira mulher preta aqui a ocupar esse espaço, e tem esses irmãos que estão ocupando. Não estou desmerecendo a profissão, e muito menos, não é disso. Mas eu estou querendo dizer no sentido que a vida toda nos coloca nesse lugar. E muitos dos irmãos que não têm esse senso crítico, eles acham, não, tá bom, é o meu ganha-pão, ótimo. Mas a gente consegue muito mais. Então, eu o tempo todo aqui dentro, Jesus, e é onde eu falo, eu tento trazer isso para esses irmãos que estão aqui, para essas irmãs que estão aqui. De conversar de quando não, eu tenho vergonha do meu cabelo, não, eu não sou bonita, nossa, você é uma preta tão bonita, mas eu não sou, muito pelo contrário. É sim, basta você se enxergar, você tem tanto quanto eu para oferecer, mas muitas vezes não consegue enxergar a sua beleza, porque o tempo todo, desde criança, foi passado para você o quê? Da questão de que não era belo. Eu passei por esse processo também, sabe? De alisar o cabelo, de passar pente quente, mas precisou eu olhar no espelho um dia e dizer assim, opa, peraí. Não, realmente, eu vou ficar gastando dinheiro com isso, não. É isso que eu tenho, é essa minha história, é essa minha raiz, e é isso que eu quero ser. Então, para esses irmãos que têm a mesma energia e a mesma força que nós,
nós temos que cada vez mais ajudar esses irmãos, e mesmo que o bambu ele curva, mas a gente precisa respirar com os ventos de Yansan, fazer a gira girar, respirar e ir para cima, né? Porque eu digo por mim mesma, muitas vezes eu fico assim, ó, caracas, velho, não é para mim. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, não, é para mim sim. Porque aquele irmão se sente representado por mim. Aquele irmão está vendo aonde eu estou ali e ele pode chegar também. Então é isso. É para nós. Não é para mim, é para nós. Então eu vejo assim que esse espaço, assim como eu, como professora, que trabalhava em colégio particular, só eu e o meu marido eram professores pretos dentro daquela escola. E muitas vezes a própria criança preta não se enxergava como preto. Isso porque o avô era juiz, a mãe advogada, mas a criança não se enxergava como preto. Eu tinha que estar ali dentro daquele espaço, sim, porque aquela criança, aquela família dependia de mim para se enxergar como preto nessa sociedade que cada vez mais nos devora e quer nos fazer invisível. Então, é isso que eu tenho para dizer para esses nossos irmãos que estão se enxergando e chegando cada vez mais nesses espaços que precisamos ocupar, sim. Olha, você soltou alguns gatilhos aí, viu? Como você falou de cabelo. Isso, sem sombra de dúvidas, dá um outro bate-papo desse, porque, embora seja hereditário, seja de família, mas eu tenha ficado calvo mais cedo, muito mais cedo, porque durante minha adolescência inteira, o meu sonho era de ter os mesmos cabelos que os homens tinham, para fazer os mesmos penteados. Então, o que eu passei de produto químico no meu cabelo, tipo, dá para montar uma fábrica hoje, né? Então, dá papo aí para um outro bate-papo desse. Mas para você que está nos assistindo, o papo tá bom, né? Então ajuda a gente, deixa seu comentário, compartilha, vai lá no Instagram, corre no perfil da Adalgisa, curte ela, porque a ideia aqui é justamente isso. Se nós não nos identificarmos, quem nos identificará? Afinal, a gente já tem sido identificado aí ao longo da história de forma completamente equivocada, e espaços como esses servem justamente para nos reequilibrarmos, juntarmos força e, como a Adalgisa falou, seguir, continuar rompendo as barreiras que tanto nos afligem desde sempre. E é pouquinho, né, esse bate-papo aqui. É por isso que eu quero que você também escreva aí, fala, produção, como? Uma conversa com a Adalgisa leva só 1 hora, precisamos aumentar isso aí. E para isso acontecer, a sua interação, sem sombras de dúvidas, será fundamental para a gente falar aqui com a galera que está dirigindo. Vamos aumentar, porque não dá para trocar uma ideia dessa em muito pouco tempo. Mas eu vou quebrar de novo os protocolos, porque a gente está chegando no nosso finalzinho, para trazer à tona o que a gente falou lá na frente, né? A gente já falou o porquê que a gente não consegue entrar, muitas vezes falta de grana, falta de espaço político, porque a gente ainda está numa cultura que a gente acaba votando nos nossos próprios algozes. Agora, o que acontece quando um de nós, fura essa barreira? Como tem sido ser vereadora na Câmara Municipal de Taubaté? Muitos desafios? Muitos desafios, muitas provocações, mas eu sou o tipo de pessoa, como eu falei para você, que eu observo, sou de poucas palavras, mas a hora que eu tenho que chegar, eu chego. E por que eu estou dizendo isso? Sou de um mandato coletivo, né? E a gente sabe que quando você está dentro de um mandato coletivo e quando você não é porta-voz de um mandato coletivo, quando eu falo porta-voz, né, para quem não conhece a questão do mandato coletivo, né, são grupos pensantes, né, que se unem de querer levantar as suas pautas, e aí tem a questão de uma pessoa só ocupar o plenário, né, essa cadeira. Então, assim, tem a porta-voz. E aqui em Taubaté nós conseguimos até um espaço, que é o quê?
de conseguir passar os nossos vídeos na palavra do vereador, ter o meu rosto, ter o rosto do Rafa, de nas audiências a gente compor a mesa. Mas aconteceu um fato comigo, de eu ter estudado toda a audiência, de eu estar lá como porta-voz e na hora de falar, terminar a audiência e não me deixaram falar. Passaram todos os vereadores, não, você é assessora, você não fala. Eu fiquei tranquila no dia, respirei fundo, não falei nada. Mas, depois de uma semana, eu consegui, olho no olho, e falar. Eu falei assim, olha, eu entendo, tem algumas normas, mas assim, se tivesse me falado que eu não poderia falar, eu teria pedido para a nossa porta-voz, ou então teria pedido para um outro vereador fazer, de estar aqui, mas eu queria entender o porquê não. Ou então, por que não me falou antes? Então, assim como, por exemplo, uma vez, agora imagina eu, Jesus, logo no primeiro momento nas primeiras semanas que a gente estava conhecendo as secretarias, fui no conselho, fui na Secretaria de Segurança. E aí só tinha eu e uma vereadora. E aí os vereadores falaram: ah, essa daqui é a nossa globeleza. Não, não sou globeleza de ninguém, meu nome é Adalgisa Américo e é isso. Né, meu corpo, minhas regras, e não me veja como um objeto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, imagina dentro da Secretaria Tô de abismado Segurança. aqui, me desculpa te interromper, mas eu tô assim, tipo, na altura do campeonato, com toda a discussão que se faz, né, do que significa a globeleza, usar essa terminologia como um gracejo é nada mais, nada menos De o do nosso que troféu, né? é É exatamente isso. Então, assim, objetificação, desrespeito, racismo. foi o meu primeiro baque, assim. Foi a primeira coisa que aconteceu, tipo, no primeiro mês, assim. Assim como aconteceu também de eu pedir para se retratar, quando os vereadores começaram a discutir um com o outro. Você tá achando o quê? Você tá achando que eu sou suas negas? Eu durmo com você? Então, assim, em plenário, eu pedi para se retratar. Então, o tempo todo a gente tem que estar pisando em ovos e, assim, estar armado para ver, sabe assim, de tipo, opa, peraí, deixa eu prestar atenção nas falas aqui para não passar despercebido. E eu sou cobrada até mesmo pelos meus irmãos pretos, de no sentido, pede para se retratar agora, ou então vai ter que resolver isso agora. E é o tempo todo. Então, assim, o tempo todo a gente tem que ficar reeducando. O tempo todo a gente tem que ficar falando. O tempo todo. E aí acham que a gente está se vitimizando, não é? Ou então está de mimimi, não é? Então eu vejo que muito mais do que as minhas pautas, eu vejo que o desafio maior é de você o tempo todo ter que ficar pontuando essas coisas, sabe? Então, assim, e muitas vezes é desgastante. Então, é onde eu compartilho com você disso, do que é ser uma mulher preta, estar dentro da Câmara Municipal, e muitas vezes a gente tem que ficar nesse jogo e falando, 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 e vou falar quantas vezes for necessário. Sim. Produção, direção, outra coisa que a gente tem que tratar aqui é sobre os mandatos, sobre as mandatas coletivas, né? Eu também sou oriundo de uma mandata coletiva e que a falta de regulamentação traz uma série de problemas, uma série de questões como a relatada aqui pela Dalgisa. A justiça eleitoral tem avançado a passos milimétricos nesse sentido, mas essa é uma realidade que, se a gente remontar na história, já fazem aí quase que uns mais de 20 anos que experiências e iniciativas, né, como a das mandatas e mandatos coletivos vem galgando espaço, mesmo com uma possibilidade de furar, né, essa bolha institucional e fazer com que adentre nesses espaços todas as pessoas marginalizadas. Então, produção, vamos organizar logo aí um bate-papo sobre mandatos coletivos. A gente está junto na Frente Nacional das Mandatas e Mandatos Coletivos. Árdua a luta, mas vamos avançando, porque se faz necessário termos esse instrumento para a gente avançar nesse processo de representatividade.
A gente está chegando no nosso finalzinho, então você que ainda não curtiu, não apertou o sininho, não deixou o comentário, não comentou, você vai deixar da Dalgisa falar só para 10 pessoas, é? Vamos espalhar esse conteúdo aí, minha gente. Vamos fazer esse negócio chegar nos 4 cantos do Brasil, da América Latina, do Sul Global, no mundo, porque essa mulher aqui vai deixar agora para a gente quais são as expectativas dela para o processo eleitoral de 2022. Hoje a gente, infelizmente, tem vivenciado aí um processo de polarização e que precisamos, de alguma forma, derrotar esse governo pró-fascista que está instalado. E os desafios são muitos. Quais são as expectativas, perspectivas que você vislumbra com o processo eleitoral de 2022 e quais são os caminhos aí que você deixa para todo mundo que está assistindo a gente? Olha, eu estou muito otimista com a eleição de 2022. Eu acho que nós já sofremos demais, demais. Eu acho que essa eleição que elegeu o Bolsonaro já mostrou que não dá para manter uma pessoa que não tem uma empatia pelo ser humano. Então, eu vejo que o nosso mundo ele está muito febril, o Brasil ele está muito febril e a gente precisa colher cada vez mais. E para isso, já tivemos a oportunidade, já erramos uma vez. Então não dá mais, não dá para repetir esse erro. Então eu estou muito otimista pelos irmãos que estão chegando e que têm essa força e que, por favor, gente, eu sou da pauta que, por mais mulheres na política, e principalmente as irmãs pretas, sabe, a gente precisa ocupar esse espaço que é nosso, sim, e que 2022 e que o próximo ano também seja assim de luz, de vibrações positivas e que cada vez mais possamos ocupar e cada vez mais a miséria, que cada vez mais essas pautas que vêm trazendo sofrimento para o nosso povo, que seja de libertação, com líderes que tenham esse olhar para nós, porque eu digo até mesmo por mim, pelas oportunidades que eu tive, por isso eu estou aqui, se faz necessário eleger pessoas que pensam em nós. Então, por favor, tenham consciência e que seja um ano de vibrações positivas a todos nós. Axé e seguimos. Axé, minha irmã, por mais mulheres e homens pretos na política institucional. Precisa, se a gente for fazer a conta aqui, 28% de mulher, 27% de homens, para o Congresso Federal, o Brasil tem a responsabilidade de eleger 300 e poucos. Não é? Eu estou aqui errando na conta, mas passa dos 300. E assim também nas assembleias legislativas. Infelizmente, a gente não tem muitas candidaturas majoritárias pretas, mas a gente vai avançando dia após dia. Vocês gostaram de falar com a Dalgisa, né, família? Não tem como não gostar. Produção, vamos trazer a Dalgisa de novo. Eu já estou aqui, já botei aqui no celular que dia 4 de março do ano que vem, quero estar aí em Taubaté. Com certeza, com certeza. Da onde estivermos, nos fortalecermos para que a gente siga. Então, se você gostou da Dalgisa, você pode encontrá-la nas redes sociais. Qual que é a Dalgisa? É a Dalgisa Américo, o meu arroba, né, do Instagram e também do meu Facebook, é a Dalgisa Américo. E também tem o Coletivo Representa, Eu Sou Representa, e aí vocês irão seguir os trabalhos que eu faço estando dentro da Câmara Municipal. Semana que vem a gente está aqui de novo com o For Podcast. A nossa palavra vale muito, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que nos assistem em qualquer momento. Um beijo, família. Até a próxima.